Olá, caro Rony Badger, prezada Rony Badger. Mais uma vez aqui nas já tradicionais sextas-feiras, o nosso querido Crypto Wrap-Up. Hoje, mais uma vez, como sempre, diretamente do Principado da Moca, nesse dia nublado. A gente não sabe se está frio, se está calor. Ontem à noite fez frio, depois daquele calorão da semana passada. E a gente, assim que tem uma certa vantagem lateral, fica meio naquela, se a gente sua ou não sua, mas vamos que vamos mais uma vez aqui com Bruno Lazarato e Ricardo Richard, trazendo o melhor que a gente juntou aí das informações que fizeram preço nos principais ativos digitais e criptoativos pelo mundo. E aí, hoje, eu já queria engatar com você, Bruno, começando aí a sua análise técnica, o que você viu nos gráficos aí. Tivemos uma semana conturbada, né? E que melhorou no final, né? Afinal de contas, as notícias melhoraram, o ambiente melhorou, e aí as criptos puderam avançar um pouco em preço, principalmente aí as altcoins e o Ethereum, né? Muito boa tarde, senhoras e senhores, boa noite, bom dia, enfim, como que vocês estão? Tivemos aí um início de semana em queda, né? Lateralizou no meio da semana e anteontem, deu uma pavilzada para cima, a gente já vai ver no gráfico, e ontem consolidou essa alta, mas mais uma vez está sentindo resistência, né? A resistência ali dos 27 mil dólares. Já vou colocar aqui na tela para conseguir ilustrar tudo isso que eu estou falando. Então aqui, ó, gráfico do BTC, gráfico diário. Tivemos aqui né, na segunda-feira, no domingo, começou essa queda, uma queda de 1,20%, nada de anormal, lateralizou, e aí na quarta-feira e ontem tivemos aí um mercado com uma alta maior, principalmente ontem, 2,5%. Os tempos estão mudados, né? Porque quando a gente está vendo 2,5% de alta, a gente já fala, nossa, andou 2,5%. Então, assim, isso não era comum em cripto, está se tornando mais comum. Uma oscilação, uma volatilidade mais branda, né? Então, ó, a gente tem que aproveitar esses movimentos, porque é isso que tem nos mostrado o mercado cripto. O volume continua abaixo, a gente pode ver aqui que o volume continua abaixo nas exchanges. Eu não sei, eu vi acho que foi hoje cedo que eu vi, que o volume de retiradas de cripto, de BTC, das exchanges, está em níveis altíssimos, né? Então, assim, a galera tá tirando BTC das exchanges. Isso faz com que o volume, aqui a gente está vendo um gráfico de Bitcoin com Tether, na Binance, né, o futuro, gráfico do Bitcoin futuro, contrato futuro. Então, não, impacta no volume, não tem como não, vai impactar no volume essas retiradas, tá certo? E aí a gente vê o quê? Uma volatilidade um pouco menor, mas em relação à figura, a padrões gráficos, o BTC continuou ali, depois da alta que teve, continuou segurando na resistência, sentindo a resistência dos 27.200, 27.400 dólares. Ó. A máxima de ontem foi 27.308 dólares. Sentiu e já devolveu, né? Quem fez de novo aquela venda que a gente fez lá na semana passada, retrasada, chegou a entregar aqui quase 5%, um pouco mais de 5%, se vendeu de novo, já pegou aí em um dia 2,30%. Então, são regiões que a gente traça, que a gente tem como resistência, dá para fazer trade curto, né? Day trade mesmo. E agora, o que eu vejo para a carteira semanal não deu entrada no BTC, de novo, tivemos entrada em um ativo apenas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque a entrada estava lá na região dos 25,5, não veio, né? A mínima na semana foi 25.965. Opa, peraí que saiu aqui, deixa eu voltar. Voltou. Então, a mínima da semana foi 25.965 dólares e a entrada para a carteira semanal estava na região dos 25,5. Não pegou essa entrada. E agora o que eu estou vendo? Não mudou muita coisa o cenário. Tem que romper esses 27.300, 27.400 com bastante volume para buscar esses 28,5. Se romper durante esses próximos dias, pode até buscar e testar essa região dos 28,5, até quem sabe aqui os 29 mil dólares, tá? Mas continuo com a mesma opinião e análise que eu tô há 3, 4 semanas aí, de que seria apenas um voo de galinha, tá? Então, não, ainda espero o BTC lá na região dos 24 mil dólares antes de estourar para cima. Enfim, mas para trade curto, se romper, pode dar uma corrida aí para swing trade bem curtinho nessa região dos 28,5, o que entregaria aí por volta de 4%.
tá certo? É isso que eu vejo pro BTC. Carteira semanal. O único trade que ativou da carteira semanal foi a Aptos. Essa Aptos aqui, ó, deixa eu abrir o gráfico de 4 horas. Ela deu entrada no 5,31, tá? Então, tivemos a entrada aqui, foi nesse dia aqui, ó, foi no dia, na terça-feira deu entrada e hoje pegou, nessa madrugada, né, de ontem para hoje, pegou, atingiu o primeiro alvo em 5,44. Então, entregou aí aproximadamente, deixa eu ver o valor aqui, entregou por enquanto 2,5%, essa Aptos, tá bom? O segundo alvo está lá em 5,78 e o terceiro está em 6,09. Eu vou deixar correr no final de semana para ver se atinge esses alvos aí e a gente consegue uma performance interessante na carteira semanal. Tô de olho em Link, tô de olho em Atom e, como sempre, Ethereum, né? Ethereum aqui tá até interessante, ó. Segurou nessa região de suporte, tá vendo? Essa região de suporte aqui dos $1.580. Eu creio que o Rodrigo vai trazer informações aí de Ethereum nas notícias e vai sentir, deu uma melhorada boa, parece que até tá mais forte que o BTC, né? Mostrou um pouquinho mais de força que o BTC. Tá chegando em região de resistência forte, tá? Entre $1.700 até os $1.750 aqui, ó, tem ó, média móvel de 80, média móvel de 200, região de resistência de preço, tem média móvel de 400, então ó, essa região vai precisar de muita força compradora para romper. Para romper e a gente vê lá novamente nos 1.900, $2.000. Como eu falei para o BTC, pode ser que seja só o voo de galinha, então assim, tenham cuidado na ponta compradora, tá certo? É isso que eu vejo para Ethereum. Apesar do desenho estar bonito, um possível fundinho duplo, né? Mas pode ser uma pegadinha do malandro aqui nesse possível fundo duplo, entendeu? Em região de suporte, só vamos ficar esperto nessa região aqui em Ethereum entre $1.700, $1.750, $1.770, tá? Para não entrar comprado nessa região, só se de fato entrar muito volume comprador, com força, com momentum, e aí dá para fazer uma comprinha para tentar buscar lá os $2.000. Mas muito cuidado. Eu prefiro não arriscar uma operação compradora nesse ponto. Prefiro, na verdade, abrir um short quando chegar em região de resistência, que é a forma que eu trabalho. Mas é isso, pessoal. Vamos ficar atento. Fiquem atentos aí para o final de semana, né? Vamos ver se a Aptos lá corre pelo menos no segundo alvo para a gente fazer um lucrinho bom pelo menos nessa entrada que deu para a carteira semanal. E vamos analisar, vamos acompanhar o mercado, tá certo? Sempre com parcimônia, né? Não para cima, com parcimônia, com paciência, com diligência, assim que a gente sobrevive no mercado de renda variável. Beleza, Bruno? Assim, eu achei interessante um fato, eu estava analisando essa semana. Cara, a volatilidade implícita do Bitcoin ficou menor do que a da Nasdaq. Isso foi engraçado no começo da semana. Foi muito, muito interessante que você vê como a correlação entre os ativos de risco e ativos digitais, cripto ainda é considerado um ativo de risco, mesmo o Bitcoin, teve uma volatilidade menor do que o índice Nasdaq. Ou seja, sim, estamos mudando, estamos virando arroz com feijão, né? Estamos virando ativo da vovozinha, né, Bruno? Muito curioso isso, muito curioso. Isso é bacana porque até deixar aí para o pessoal que nos acompanha... mercado tradicional, pô. Mas é legal para deixar também o pessoal que nos acompanha aí que esse movimento do Bitcoin acabar se tornando menos volátil, ele é previsto aí já desde 2014 lá pelo Urich e por outros economistas até. Eu me recordo aqui do livro do Urich já em 2014, demonstrando isso, né, que em relação a outros ativos financeiros, pela característica de moeda, a tendência é uma volatilidade menor do que empresas, né? Então de reserva de valor, né? Claro, de valor. Então, muito bacana a gente estar vendo isso na prática, né? Eu vejo alguns pontos interessantes. Ainda não dá para considerar uma reserva de valor. Sim, eu acho que o Bitcoin especificamente vem ganhando características de uma reserva de valor, mas você tem assim alguns fatos que são interessantes e que são importantes, que vêm acontecendo e que vêm, na minha modesta opinião, migrando, tornando mais fácil a compreensão do Bitcoin como reserva de valor. Primeiro, sinais, né? O fato de você ter esse saque enorme que vem acontecendo das exchanges. Eu vejo os dois pontos aí.
Primeiro ponto, existe sim uma, não digo perseguição, mas uma pressão por parte do regulador na maior exchange do mundo, que é a Binance. Então, assim, qualquer trader, qualquer investidor que se sinta um pouco, vamos dizer, que sinta que o seu, onde você opera, a bolsa que você opera existe, tem um risco, ele vai sacar para não correr risco de contraparte nesse sentido, né, esse risco de custódia. O outro ponto, nada indica que, e uma grande notícia que seria a questão dos ETFs para cripto, poderia trazer um grande volume de recursos para Bitcoin especificamente, já praticamente descartado que isso vai acontecer esse ano, né? Muita gente já está, muita gente não, a própria SEC já jogou todos os de Bitcoin para o ano que vem, dos importantes, né? Então, assim, essa notícia macro não deve acontecer. Por um outro ponto, você vê uma série de grandes economistas, grandes comentaristas financeiros, colocando em risco a economia americana, dada a alta de juros tão grande. Essa semana bateu o all-time high dos juros de 30 anos dos títulos americanos, né? Então, assim, é toda uma confluência de fatores que fazem, eu imagino que fazem os investidores começarem a pensar, cara, deixa eu guardar meus bitcoins aqui, ficar um pouco mais quieto com isso, e obviamente, um reflexo disso, na minha modesta opinião, fora outros fatores externos que a gente vai comentar, é o aumento da volatilidade nas altcoins, né? Tudo que, né, Bruno? Tudo que um trader quer é volatilidade e liquidez. Então o cara fala, pô, o Bitcoin vai ficar andando de lado, vamos buscar oportunidades de trade nas altcoins que tem uma volatilidade maior. Eu acho que tudo isso nunca é um fator único, né? Esse conjunto de fatores acabam forçando que o Bitcoin fique meio andando de lado, né? Não, com certeza, Rodrigo. E só para trazer mais um fato, uma informação aqui, né? Semana que vem a gente tem segunda-feira o discurso do Powell e na sexta-feira a gente tem payroll, tá? Então, são dados aí que podem fazer preço no mercado. A gente teve aí o S&P 500 dando uma afundada, né, nessa semana. A gente teve aí uma queda, quer ver, da semana passada para essa semana, uma queda de aproximadamente 4% no S&P 500. E aí, nesses últimos dias também deu uma recuperada, só que eu creio que a gente deve continuar esse movimento de queda no S&P. Então, vamos ficar atento a esses dados aí da semana que vem no calendário econômico, tá? Com certeza, Brunera. Ricardo, o que você viu aí? Eu, assim, vocês falaram aí, né, primeiro o Bruno falou, aí depois também comentou, em relação ao balanço das exchanges, eu corri para esse gráfico aqui no Glassnode, porque a gente consegue dar uma verificada nisso aqui pelos dados que a gente tem do Glassnode. O que é interessante a gente fazer aqui, tá? Aqui eu tenho a série histórica completa, tá, do gráfico, preço do Bitcoin em branco e o balanço de Bitcoins nas corretoras. Então a gente consegue ver bem o crescimento do desenvolvimento do mercado, a série histórica, como é que foi, né, toda. Desde lá de 2011, né, a gente pega aí 42 bitcoins em exchanges, um preço de $8 por BTC, e aí a gente vê um crescimento vertiginoso desse balanço. Que sonho, hein? Oi? Que sonho, hein? $8 por Bitcoin. $8 por Bitcoin, lá atrás isso. E aí a gente vê esse crescimento, né, do preço e também do balanço das corretoras, até a gente atingir um pico aqui em março, tá, de 2020. Lá em março de 2020, a gente tinha quase 3,2 milhões de bitcoins em corretora. A partir daí, acontece um movimento engraçado, que é uma queda desse valor até hoje. Tá? Então, a partir de 2020, a gente teve uma queda, e quando a gente pega bem esse gráfico aqui e aproxima ele num recorte dos últimos 5 anos, tá, de movimento, a gente vê que esse valor das corretoras confirma justamente o que o Bruno falou ali na análise dele, também confirma o que o Rodrigo falou. A gente está vendo aí uma grande retirada de bitcoins das corretoras desde então. Muitas coisas aconteceram aí, seja os eventos de hacks, de golpes, de corretoras, muitas coisas aconteceram para tirar a confiança dos investidores, mas também tem aquele movimento, né, até é importante a gente reforçar sempre, que é as pessoas ganhando consciência e também removendo seus fundos das corretoras
para ganhar mais segurança operacional, para não correr os riscos que as corretoras oferecem aí. Eu acho que tanto do povo perder dinheiro em corretoras aí, seja centralizadas ou descentralizadas, com golpe, com hack, com, enfim, tudo que aconteceu, com puro scam mesmo, o pessoal vai aprendendo, perdendo e vai removendo essas moedas. Isso aqui é um indicador, tá? Que eu entendo, assim, quando a gente fala de criptoeconomia, que é importante a gente sempre dar uma olhada nele, tá? É sempre importante a gente ver qual é o balanço das corretoras para entender a quantas anda o mercado de uma maneira um pouco mais de cima. Como assim a quantas anda? Porque se eu vejo que o balanço das corretoras está crescendo, como a gente via até 2020, significa que todo o ecossistema de corretoras e serviços que provém daí estão dando certo. A gente pode tirar um paralelo assim. Quando a gente começa a ver uma quebra dessa confiança, o balanço automaticamente começa a cair. Se a gente começar a ver em algumas corretoras, né, esse balanço descer muito, é como se ligasse mais um alerta vermelho ali no painel, porque corretora com balanço baixo pode ter problema de liquidez, e aí, com certeza, isso aí pode levar os seus fundos para o buraco. Mas isso aí foi insight que eu tirei agora, tá, da gente falando aqui sobre o balanço das corretoras, também a gente já acaba reforçando um pouquinho para quem nos acompanha aqui o que está acontecendo. Só um comentário, Ricardo. Eu não sei se no Glassnode, eu acho que não, mas talvez você possa me contradizer de uma forma boa. A gente não consegue pegar os P2P, né, no Glassnode, né? Não consegue ter uma ideia, porque pode ser um movimento como esse. As soluções de peer-to-peer vem aumentado, né? Sim, consegue sim, Rodrigo. Aqui quando a gente pega uma métrica como balanço das corretoras, tá? Isso é até importante aí para a galera que nos assiste entender. Quando a gente pega o balanço das corretoras, como que o Glassnode faz essa afirmação que isso aqui é balanço de corretora, tá? Porque isso é um endereço já conhecido das corretoras. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Às vezes não é nem declarado, mas o endereço ele é tão movimentado na blockchain, e aí o pessoal basicamente... Vamos lembrar que a blockchain é um livro público, entendeu? Então, na hora de fazer o follow the money, é muito mais fácil. Então, a exchange, a Binance, por exemplo, ela não precisa falar que o endereço X é dela, se a gente conseguir ver todo mundo que está movimentando na volta desse endereço, o que está fazendo e para onde esse dinheiro está indo. Então, esse é um outro ponto também importante aí, pessoal, que Bitcoin é anônimo. Não é, entendeu? A gente que faz análise on-chain, a gente acaba considerando e conhecendo endereços a partir das suas movimentações. Então... isso até um ponto mais crítico aí, ou até o pessoal não entende. Aqui no Brasil, o pessoal da Polícia Federal, o pessoal da Receita Federal, o pessoal da Polícia Civil já está se treinando para justamente poder fazer essa busca por esses dados, né? Porque o que se sabe é que Bitcoin é anônimo, é que dá para esconder dinheiro lá, mas na prática não é bem assim. Se você não tiver uma série de cuidados, você vai ser rastreado sim. Então isso é muito importante. Hoje em dia, assim, para a pessoa não ser rastreada dentro de uma blockchain, custa caro. Então é uma coisa que as pessoas que oferecem esse serviço, a não ser que você tenha esse conhecimento, ok, mas se você precisar fazer alguma coisa assim, vai custar caro, entendeu? É algo que é de experiência de mercado mesmo, porque são coisas que não são comuns, né? Mas avançando aqui, essa semana, tá, o Glassnode lançou uma análise sobre as inscriptions, sobre a mempool e sobre os mineradores. Eu não vou comentar muito aqui, tá? Porque eu não gosto de comentar, ele fica disponível lá, é interessante, quem tem mais interesse aí por análise on-chain, dê uma olhada lá nesse relatório, mas o que eu quero tirar desse relatório aqui, resumidamente, pessoal, é o seguinte, essas questões como mempool, mineradores e inscriptions, todas elas são fatores que envolvem uma coisa chamada block size, né? E também na mempool. Todos esses elementos, eles estão lutando por espaço dentro da blockchain. Quando a gente fala de Bitcoin, a gente tem uma blockchain limitada, então não dá para a gente jogar todas as informações, né? Não dá para a gente colocar tudo que a gente deseja lá, e é basicamente, tá? Eu gosto de trazer até esse site aqui, ó, o TX Street, porque dá para o pessoal ver na prática como que funciona uma blockchain, tá? Ele é extremamente educativo, e aqui a gente consegue entender que os blocos, eles são como ônibus, né? Ou são como vagões de um trem. Eles têm um espaço limitado,
e o vagão ele vai partir num determinado horário, e se você não estiver lá na estação no horário certo, você vai perder aquele vagão, você vai perder aquele ônibus, você vai perder aquela condução e vai ter que esperar uma próxima. Dentro da blockchain funciona exatamente igual aí, carregou. Dentro da blockchain funciona exatamente igual, tá? E aqui a gente tem a fila das pessoas, na direita aqui no amarelo eu tenho a blockchain do Bitcoin, e como comparação, do outro lado eu tenho a Ethereum. Cada bonequinho aqui é uma transação, se a gente clicar aqui no bonequinho ele abre a informação da transação, a gente pode pesquisar lá, clicar aqui pelo hash e buscar lá na blockchain a transação. E aqui a gente vê justamente todas as informações que estão acontecendo no bloco, e aqui a gente vê o tamanho dos blocos. Quando a gente olha lá para o Glassnode, a gente também tem essa mesma informação de tamanho dos blocos, né? Eu separei aqui um dashboard com o tamanho total dos blocos, então aqui a gente tem o tamanho total dos blocos, né, de Bitcoin aqui nos últimos 5 anos. Aqui a gente tem o tamanho médio dos blocos. Dá para ver que a gente teve um salto aqui, nesse indicador, agora em 2023. Que salto foi esse? Foi justamente os BRC20, as inscriptions, justamente como está ali no relatório do Glassnode. E o que está acontecendo, tá, em relação às duas blockchains que vem me preocupando nos últimos tempos, tá? O tamanho médio dos blocos de Bitcoin, por mais que a gente tenha ocorrido esse salto aqui em 23, ele vem se normalizando e ele se mantém no patamar já determinado pelo próprio protocolo. Vai ficar difícil, entendeu? A gente, cada vez mais, quanto mais uso a blockchain tiver, vai ficar difícil da gente arrumar espaço nesses blocos. Então não vai ser simplesmente eu poder enviar uma transação ali e tá resolvido. Vamos lembrar o caso dos vagões, ou então vamos pensar em navio, né? O navio que parte do porto carregando vários containers. Hoje em dia os agentes de carga, eles contratam os containers sem ter carga nenhuma para levar. Primeiro eles contratam o espaço do navio para depois vender para o Rodrigo, para depois vender para o Bruno. Dizer, Bruno, aqui ó, eu tenho um espaço do navio aqui, Rodrigo, eu tenho espaço do navio, quer levar suas coisas de lá para cá, eu faço isso para você. A gente está vendo que isso é uma tendência dentro da blockchain, não só do Bitcoin, mas também no Ether, tá? E aí no Ether tem esse fator-chave que eu até trouxe já em outras análises, que é o aumento constante do tamanho dos blocos, tá? Nos últimos, aqui de 2021, a gente tinha blocos, tá? Com 39 mil kbytes. Hoje, a gente já está com blocos em 170. Então, é muito diferente o funcionamento de uma rede para outra, tá? Quando a gente olha nessa questão de tamanho dos blocos. Eu acredito que essa é mais uma oportunidade que a gente tem, porque a gente está vendo isso acontecer agora, antes do mercado, antes de todo mundo. Então, existem já artigos, existem já estudos de outros analistas falando justamente sobre essa disputa por espaço nos blocos, porque isso vai acontecer e o mercado vai ficar cada vez mais acirrado para você conseguir colocar uma transação sua lá dentro da blockchain. Ah, Ricardo, como assim o mercado vai ficar acirrado? Bom, se eu voltar aqui no TX Street, vocês já vão conseguir ver uma comparação básica, ó. Eu tenho aqui, ó, a média, não sei se dá para ver o meu mouse aí na transmissão, mas aqui no lado... Não. Deu para ver. Aqui no lado do Ether, ó, eu tenho o último bloco há 13 segundos atrás, Bitcoin há 10 minutos atrás, tá tudo certo, ok? Daqui a pouco vai passar aqui o valor da taxa, ó. 73 centavos no Ether e 1,17 dólar no BTC. Isso aqui é o preço da passagem, tá? E aqui as transações que estão pendentes, tá? O que são transações pendentes? É a galera que não está pagando essa taxa, é a galera que está pagando menos, um valor menor ainda do que o espaço dos blocos está cobrando. E aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Essa é a galera que está trancada na blockchain. A fila é muito grande, então isso já está acontecendo, ó. Essas daqui são transações, tanto no Ether quanto no BTC, que estão... aqui tem um pessoalzinho que já chega e já passa lá na frente da fila, ó. Por quê? Porque pagou a taxa correta. E aqui desse lado, ó, a gente tem daí o motivo pelo qual está acontecendo esse descolamento aqui, esse crescimento do tamanho dos blocos de Ether em relação ao número de BTC, porque aqui a gente já tem vários outros serviços, né, onde saem essas transações. Então, se eu clicar num aqui, por exemplo, eu tenho o SDC, aqui eu tenho todas as transações de Tether, a OpenSea está aqui também, eu estou vendo aqui ó, o login da MetaMask,
Então, todos esses serviços famosos do mercado de cripto aqui, ó, a gente tem Axie Infinity aqui também, Compound, tem vários serviços que estão aqui, Haribo, e no lado do Bitcoin a gente tem apenas a Lightning Network mandando transações aqui. Então, essa é uma questão aí que, tamanho dos blocos, né, é muito importante a gente olhar, quando eu sou uma pessoa que eu sempre observo o que tem na blockchain, né, qual é a essência dela, qual é a consistência dela, como que ela se comporta, e eu estou notando que está tendo um descolamento cada vez maior do Ether no BTC nesse aspecto de disputa e de tamanho de blocos, tá? Esse é um ponto mais de infraestrutura das redes, tá? A gente vai ir abordando esses pontos aqui com o passar do tempo, sem dúvidas, e parece que tem notícia no Ether aí, né? E houve, e aí já vou deixando para o Rodrigo comentar aqui, houve um aumento aí na última semana muito grande, tá? Do volume dos futuros no Ether, principalmente aí nas últimas 24 horas, dado as notícias que saíram aí, Rodrigo, já vou até tirar o gráfico da tela aqui, porque o que eu tô vendo, né, aqui, só para a gente finalizar essa análise, por mais que a gente tenha aí o tamanho dos blocos e esse problema, eu vejo como um problema de infraestrutura da blockchain isso, tá? Isso é um pouco complicado, porque a gente perde a descentralização e a gente tem outras questões ali que vão no futuro, vão impactar essa questão de tamanho e disputa dos blocos. Mas, por outro lado, como ativo financeiro, aumento no volume dos futuros, parece que o povo quer negociar e não está se importando com isso muito agora não, né, Rodrigo? É verdade, isso até sobre o seu comentário anterior, né, uma das análises que a gente sempre faz lá na consultoria é justamente quando você vai analisar um projeto, um projeto de um jogo, eu quero investir, surgiu a oportunidade de eu entrar aqui em Private Equity, ou via VC, ou via SAFT, aí existem vários instrumentos que a gente pode fazer até uma sessão mais para frente para discutir isso, mas eu quero investir num projeto novo de cripto, né, uma nova moeda, ou um novo token de governança de um projeto de game, e esse projeto é baseado no protocolo tal. Um dos fatores que a gente sempre lembra o investidor e os nossos clientes de analisar é justamente isso, né? Cara, você analisou em qual protocolo ele vai ser feito? Não, vai ser feito no Ethereum, maravilhoso. O Ethereum é o mais famoso, é o mais antigo, talvez o mais estruturado. Só que você chegou a analisar se no modelo de custo, se no modelo transacional desse protocolo, seja lá qualquer que seja um jogo, seja uma plataforma de investimento, seja um negócio de tokenização. Você chegou a avaliar, caro cliente, no modelo de custo deles, se é viável, caso você tenha uma alta no custo transacional do Ethereum, por exemplo? Cara, isso acontece de tempos em tempos. Quase ninguém olha isso, cara. Quase ninguém olha isso. Isso pode inviabilizar um projeto. Com certeza. Você tem um projeto lá, que é super transacional, que fica transacionando o tempo todo em Ethereum lá. E aí você tem, para cada transação, e tem projetos que podem, cara, chegar a transações de milhares de transações por dia, dependendo da estrutura que foi construída no smart contract. Aí o cara vai lá, dá um spike, eu estou pagando 50 centavos de dólar, $1 por transação para botá-la na frente, ou seja, para ter prioridade no main pool. Ferrou você. Você vai gastar mais com transação do que com o negócio em si. Então, é importante que você, investidor, quando você vai fazer uma análise, principalmente quando você vai fazer uma análise de um projeto novo, algo que está sendo lançado, se os desenvolvedores, se quem está lá entendendo, se preocupou com isso. Eu estou fazendo em outra blockchain, que é mais barata, eu estou fazendo numa outra estrutura. Beleza, então você priorizou custo. Mas vamos analisar se essa blockchain ela é descentralizada o suficiente para garantir segurança, ela já tem um TVL, ou seja, já tem um volume grande, se os desenvolvedores desse protocolo têm experiência nisso. Você tem várias métricas de protocolo que também guiam você de entender a saúde ou se estruturalmente, se a infraestrutura desse protocolo é interessante para investir. Isso é uma coisa que só tem em cripto. Então, é legal a gente descobrir isso, e muitos desses índices estão sendo criados nesse momento, né? Essa avaliação não é algo pronto, não existe um framework para a gente. Nós, como agentes do mercado, vamos desenvolvendo a cada dia. Vamos olhar isso. Cara, será que aquilo é importante? E tal. Então, eu acho que assim, fazer esse lembrete ao investidor aí, ao nosso ouvinte. E assim, né, eu, por exemplo, eu tenho outros negócios aqui que mexem na área da construção civil,
E esses tempos eu tive num evento e eu vi o pessoal falando de um projeto de tokenização de imóvel lá. E era um projeto que justamente eles não tinham avaliado essa questão de taxas. Porque o que eu entendi, assim, eu vendo de fora, vendo a apresentação, enxergando aquilo. Primeiro, não se usa, fica inviável usar a blockchain do Bitcoin, também não é nem necessário. Primeiro, por que é inviável? Porque cada bloco leva 10 minutos, então os caras dizem que é demorado, fica inviável. Segundo, não precisa ser Bitcoin, porque não necessariamente a gente vai transacionar um valor em Bitcoin, então vamos descartar o Bitcoin. Bom, vamos fazer no Ether. Não, também não vamos fazer no Ether, porque tem essa questão de taxas caras. Vamos para Polygon, beleza, vamos para Polygon. E aí, no final das contas, o cara vai tirando propriedades e características de blockchain que a gente precisa, que no final das contas era mais fácil ele mandar um e-mail para deixar registrada a informação. Então são coisas que também a gente vê uma busca por novas coisas, por novas tecnologias, que na verdade não acabam sendo tão necessárias assim para cada projeto. Uma solução para um problema que não existe, né? Isso é inovação. Exato. Mas isso é normal, o Ricardo. Cara, eu lembro, eu sou acho que o mais velho que vocês aqui, eu vendi a solução de internet em 97, cara. E eu comparo muito esse tempo, né, ali em 99, 2000, como a gente está vivendo a tecnologia blockchain hoje. Vão surgir um monte de solução. Lembra da bolha da internet ali em 2000, 2002? Cara, tinha solução pra caramba, de um monte de coisa que eu falava, cara, isso não faz o menor sentido. Aí você tem essa bolha, investimento pra caramba, VC pondo dinheiro pra caramba, tal. A gente vê no momento... eu acho que essa bolha ainda não cresceu, a gente vem num momento de restrição, dado a taxa de juros dos principais mercados. Essa bolha não aconteceu, ela vai acontecer talvez não na mesma dimensão, ou ela vai crescer de uma forma menor até ela estourar. E aí, quando eu digo estourar, vão ser lançadas milhares de soluções que você vai olhar e falar assim, cara, essa porcaria não faz o menor sentido, isso vai morrer, mas dali vão ser feitas várias experimentações, vão ser feitos vários projetos que naquele momento não funcionam, e as soluções que fizeram sentido, que realmente solucionarem problemas que nos afligem e que faça valer muito mais. Eu vejo hoje todo mundo muito preocupado com UX. Porque o UX, porque a usabilidade tá... Beleza, cara, se você resolve um problema, as pessoas usam, mesmo se não for a melhor usabilidade possível. Cara, quem lembra? Na verdade... O BIP da Motorola, né? Eu lembro desse aí. Mas, na verdade, você falou, vão surgir diversas soluções. Na verdade, vão surgir problemas que não existem para poder vender a solução para esse problema que não existe, que essa solução não vai valer de nada no final das contas. Eu vi uma matéria essa semana que 95% dos NFTs não valem, que foram lançados não valem nada, vale rosca. E aqueles que servem para alguma coisa de fato, né, que trazem a usabilidade, que resolvem um problema, que dão acesso a algo de fato, então aí vão perdurar e vão ser lançados outros que 95% dos que serão lançados não vão valer nada e 5% vão ter um valor, vão trazer usabilidade. É isso. E lá na frente vai amadurecendo. E, Bruno, que também eu vejo com bastante preconceito esse tipo de matéria. Porque, cara, o mercado de arte também despencou. O mercado de arte, normal, que nos últimos anos, na euforia de distribuir dinheiro pelo mundo, pelos bancos centrais, um monte de porcaria de arte, nem que estava comprando, pagando 3, 4 milhões de dólares, em porcaria, entendeu? E hoje em dia a gente vê que tem um monte de arte também que é tudo lixo, né? Então, eu não uma coisa crítico, leva assim, tinha coisa que você falava, cara, não pode valer $1 milhão, sei lá quanto, um quadro branco com uma banana colada. Enfim, então, assim, no momento de flamboyante, que eles chamam de euforia, cara, as pessoas botam dinheiro em qualquer coisa na especulação. Sim. Então, é um movimento natural. Então, quando eu falo, todos os NFTs hoje valem uma porcaria. Sim, porque muitos deles foram comprados como especulativo. E muitos deles não têm uma questão artística realmente relevante. Foi no frenesi, né? Aquele frenesi, o Neymar comprou, o Justin Bieber comprou. Olha, o Neymar perdeu $750 mil por causa disso. Ele não perdeu, ele não vendeu, tá com ele ainda. Então, assim, a gente que é do mercado, sabe, você só perde quando você vende, quando você realiza. Enquanto você não faz isso, você não perdeu nada. E agora, basicamente, pro Neymar não vai fazer diferença vender ou não, né? Então, assim, o fato a gente tem que analisar a característica da tecnologia pelo benefício que ele traz para a sociedade. Eu acho, né, tem uma
baita, para não falar um palavrão, ferramenta para uma porrada de coisas. Sim, Tá? sim. Educacional, de segurança, documento. Tem um monte de iniciativa que a gente vê por aí que usam a tecnologia NFT, não a foto do macaquinho dissolvendo, mas a tecnologia do NFT para construir soluções para problemas reais. Então, eu acho que esses são os 5% que sobrevivem. vai ter espaço para o NFT de arte, cara. Pô, vai ter. Então, assim, sabe como é que é? A mídia hoje, cara, eu preciso gerar clique, né? Eu preciso gerar engajamento. Então, eu vou falar muita coisas assim enviesadas simplesmente para gerar o engajamento. Mas voltando às notícias aí que são importantes para o nosso ouvinte, né, nosso espectador, cara, eu acho que teve algumas coisas interessantes essa semana que mexeram nos preços, falando especificamente do Ethereum. Cara, olha como a gente vive muito de boato, né? Expectativa. Até fiz alguns stories essa semana lá no canal da Honey Badger para falar sobre isso. Cara, um dos spikes, dos pumps que teve no Ethereum, a meu ver, pelo que eu pesquisei, foram causados por uma mensagem que a SEC mandou para alguns proponentes de ETF de derivativos de Ethereum, que já tem vários aprovados, né? A questão é de spot, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, mandando uma mensagem o seguinte: olha, adiantem os documentos, porque eu acho que todo mundo sabe no mercado, mas o governo americano estourou o teto da dívida, eles teoricamente não poderiam gastar mais nenhum dólar esse ano, e estão negociando no Congresso uma emissão adicional para que o governo continue funcionando. E a SEC, como um órgão do governo, e lá todo mundo para, viu? Para, não tem dinheiro, para. Isso aconteceu pouquíssimas vezes, se é que aconteceu, eu não me lembro de ter acontecido, eles sempre dão um jeito lá de liberar o dinheiro. Mas essa mensagem especificamente para os proponentes de ETFs de Ethereum foi: adiantem os documentos, porque se a gente parar a semana que vem, que seria dia 1º de outubro, a gente não vai conseguir seguir com a análise. Só essa mensagem não queria dizer, olha, manda que a gente vai aprovar, só que a expectativa dos ETFs são tão grandes que a galera já especulou e falou: pô, se os caras estão pedindo para adiantar, é que vai sair uma decisão. E um monte de gente saiu comprando Ethereum por aí, e assim, comprou no boato, né? É isso que eu ia falar, eu vejo isso famoso: sobe no boato, cai no fato. É verdade, exatamente. E a gente tem que fazer o contrário, né? Comprar no fato e vender no boato. Né? Exatamente. Mas aí, seguindo com as notícias, cara, de novo, a novela dos ETFs, a gente falou, faz quantos meses a gente está falando dessa novela dos ETFs, e aí o que aconteceu essa semana foi: o Gary Gensler disse: eu não vou aprovar nenhum ETF de spot de Bitcoin esse ano. Jogou tudo para o ano que vem. O primeiro deles é o da ARK, a ser avaliado, que acho que é 9 de janeiro, ou seja, no comecinho do ano que vem. Aí tem para fevereiro, março, aí você tem pelo menos uns 20 ETFs aí. Então, assim, galera, minha opinião, eu não sou analista técnico, não sou trader, a minha opinião é que, baseado nessa notícia, se for depender de um grande movimento de preço baseado nessa notícia do ETF, nada vai acontecer esse ano. Nada vai acontecer esse ano. Tudo para o ano que vem. Então, quem estava dependendo dessa notícia para comprar ou vender, na minha opinião, se for dependente dessa notícia, o Bitcoin vai continuar andando de lado. Não tem nada que faça, e a possibilidade que, se mexer, venha para baixo, não para cima, né? Porque você tem outros fatores macros aí, como os juros americanos, uma série de coisas que podem mexer. E o que aconteceu é que, mais uma vez, o Gary Gensler foi convidado a depor num dos comitês de mercado financeiro lá nos Estados Unidos e tomou um fogo da galera. Tomou um fogo lá. Tem muito congressista americano que realmente, eu até citei dos dois candidatos à presidência, um para o ano que vem, né, um das primárias, um do Partido Democrata e um do Partido Americano, já colocaram Bitcoin e cripto na pauta. Os congressistas americanos começaram a entender um pouco melhor e pressionaram muito o Gary Gensler e falaram: meu amigo, por que você está enrolando com essa merda aí? Cara, primeiro, forçaram ele a dizer se Bitcoin, especificamente Bitcoin, é uma security ou não. E ele enrolou e falou: não é uma security. Aí os caras: tá bom, então o que ele é? E aí ele não soube falar. Aí os caras falam: se você, que é o cara que teoricamente teria que entender os que não sabe dizer, libera essa porcaria, porque você está dizendo que não pode aprovar, porque tem muito risco. Porque, cara, se é algo novo, vamos criar um entendimento sobre essa nova classe de ativos e vamos legislar, ou vamos regular de forma ativa, né? Essa foi a grande... E resolve o problema, né? Se eu posso resumir do que eu li, do que eu vi essa semana, foi o seguinte: cara, para de enrolar, que já está ficando claro
que é bias, né? Por puro, não preconceito, mas por pura, esqueci o nome agora, imparcialidade. Não, imparcialidade da sua parte. Então, assim, já tem congressista americano pedindo a saída dele, tem que demitir esse cara, porque esse cara, além da questão de cripto, ele está sendo, na visão de alguns congressistas americanos, extremamente ineficiente na análise de uma porrada de coisa. E assim, e uma coisa que falaram, né, que tem a ver, de novo, com o FTX, não aguento mais ler FTX, o caso FTX está ficando cada vez mais parecendo uma novela mexicana. Os caras falando, e toda essa critério, toda essa dificuldade em aprovar coisas de empresas enormes como o BlackRock, entre outras, não impediu a queda da FTX. Ou seja, se vocês realmente tivessem a fim de regular o mercado, vocês teriam previsto tal, o caso da FTX que lesou tantos americanos. Né? Então, a pressão no Gary está pesada. Eu não queria estar nos ombros dele, não. Mas, na minha opinião, tem que se ferrar mesmo, porque está sendo incompetente nessa questão aí, na minha modesta opinião. Não sei se vocês têm algum comentário em relação a isso. Eu creio que eu continuo batendo na tecla por exemplo, não sabe dizer, ele não sabe. É lógico que ele tem a opinião dele, que ele sabe, que ele fez análise, ele estudou. É por aí, empurrando com a barriga e criando problema para manter o emprego, para ser beneficiado ali no... E provavelmente também vamos lembrar aí, né? Existe alguma diretriz acima dele também que vai ser anti-Bitcoin por motivos óbvios. Então é lobby. Vamos lembrar que existe o guardião da moeda do dólar, existe o guardião da moeda do real. Então esses caras não vão querer, porque na verdade assim, esses ETFs nada mais é do que as instituições querendo comprar, porque são as instituições que vão comprar diretamente e vão oferecer isso para as pessoas. Então é claro que ele entende, é claro que ele sabe que Bitcoin, acima de tudo, é dinheiro eletrônico, né? Então existe, por isso essa dificuldade, o que é Bitcoin, né? Até nós aqui que falamos de Web3, que estamos, eu tenho batido cada vez mais na tecla que o Web3 é uma coisa e Bitcoin é outra, porque Bitcoin é dinheiro eletrônico, e o Web3 são várias outras coisas, Para mim não é dinheiro, para mim é o ouro 2.0. Nasceu como dinheiro, mas ele tem características muito de reserva de valor, mas a minha opinião, a gente pode debater isso. Claro. É claro, mas assim, se a gente fizer as referências básicas, se não digo... Para mim é ativo especulativo. Com certeza, mas justamente isso torna também mais difícil da explicação, mas qualquer pessoa que vá buscar na essência, e aí buscando pelo próprio white paper do Bitcoin, pelas referências que estão lá no white paper, a intenção é criar dinheiro, a intenção é criar um dinheiro eletrônico. Pera aí, eu vou defender minha tese. Deixa eu defender minha tese. É ativo especulativo, assim como o ouro, assim como o dólar, assim como o real. Claro. Assim como qualquer coisa. Exato. Assim como imóvel. Exato. E para a gente seguir, precisamos até fazer um programa sobre isso também, convidar uns convidados, né? Chamar uns convidados para debater sobre esse tema, que eu acho que vai ser legal. E a última notícia que eu queria falar, mais no mundo dos negócios mesmo, né? A gente fala, não existe demanda que não seja atendida por uma oferta, se for uma demanda mesmo. Lembra o caso FTX? FTX estava em Bahamas, buscou o seu licenciamento para atender clientes internacionais fora dos Estados Unidos, e obviamente competir com a Binance nesse sentido. FTX morreu, espaço ficou aberto. Essa semana saiu a notícia de que a Coinbase ganhou. Olha, Bahamas, Bermudas, te lembra alguma coisa? Ganhou, através da autoridade financeira de Bermudas, a licença para oferecer derivativos de cripto, futuros, etc., para clientes não americanos, né? Cara, está tentando ocupar o espaço que foi deixado pela FTX. O mercado de derivativos em criptos é muito grande, tem muita gente que opera derivativo, eu acho que é uma forma justa de você operar, desde que dentro de regras mínimas de segurança, de contraparte, de uma série de coisas, mas a notícia é que eles vão começar a operar o mais rápido possível com derivativos através dessa licença e dessa plataforma baseada em Bermudas, né? E aí, tomara que não tenha o mesmo caminho que a FTX, é isso que a gente deseja, que as pessoas realmente desenvolvam bons projetos em cripto e cresçam, né? E que todo mundo possa se beneficiar desses negócios, né? E para a gente terminar de uma forma, vamos dizer assim, engraçada, né? Não sei se vocês viram um senador americano que foi preso semana passada, no finalzinho da semana passada.
Não vi, não. Senador democrata por New Jersey, Robert Menendez, um ferrenho detrator de cripto. Vivia falando mal de cripto, de Bitcoin, que isso é tudo um esquema de pirâmide, de lavagem de dinheiro. Né? Caramba, por que será? Foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Chegaram na casa dele, prenderam ele, a mulher, um monte de assessor com ouro, com dólar. Não estava na cueca, mas estava escondido ali um monte de barra de ouro que ele recebeu por corrupção e uma série de coisas. Eu não desejo mal a ninguém, mas que é gostoso ver os caras que falam bobagem em relação a cripto ser preso, é gostoso, né? Não, e numa condição assim ainda, né? Não é nessa condição, obviamente, se ele tivesse feito outro crime, mas nessa condição de o acusador, né? Quando você aponta o dedo para alguém, como diria minha avó, tem 3 dedos virados para você, né? Exatamente. E outra, se ele tivesse com isso em cripto, ficaria mais fácil da justiça prender, né? Não precisaria de caminhão, de carro. Enfim. Talvez ele fosse rastreado, mais rápido, né? Então é isso. Você lembrou aqui... Vocês querem trazer mais um assunto? Não, só para fechar aqui, lembrou o caso aquele a gente teve um parlamentar aqui, né, também no Brasil, que apareceu há um tempo atrás com 50 milhões de reais em espécie no apartamento, uma série de malas, e teve esse negócio aí, né? E o pessoal falou, pô, os caras usam cripto para dar golpe, cripto para... Cara, você já viram 50 milhões de reais em mala na sala de um apartamento? Era a decoração mais bonita que tinha na época. Exato. E eu vou falar para você, nós estamos aqui para provar o contrário. Esse é o nosso trabalho todo dia e trazer boas oportunidades para os nossos clientes, para quem assiste os nossos programas, para quem entende o valor de ter informações concretas, sólidas, para que possam fazer os seus investimentos. Lembrando que a Honey Badger Research é uma empresa que traz conteúdo educacional. Nada que a gente fala aqui é uma indicação de investimento, e a gente quer agradecer mais uma vez a presença do Bruno, do Ricardo e mais especialmente a sua presença de quem assiste os nossos programas, análise gráfica diária, carteira semanal, análise on-chain e o nosso já tradicional Crypto Wrap-Up. Um grande abraço a todos aí, tenham um ótimo final de semana com suas famílias. Falou, pessoal.